Mas para a gente então começar, Fran, eu estava introduzindo, falando que a sua participação é extremamente especial para a gente aqui, nesse encerramento dessa primeira edição da nossa série Mulheres que Lideram a Sua Jornada, Pessoas e Negócios. Você traz uma questão extremamente especial para a gente aqui também, né? Além de tudo que a gente conversou ao longo da série, você tem traz a questão que nós mulheres, né, enfrentamos, que é a escolha, muitas vezes, de pausar a carreira para se dedicar à família, né? Como isso afeta toda a sua jornada, como que você lidou com isso, como que se gerencia o estresse e as responsabilidades como mulher nesse contexto, o processo, né, de pausa e retomada da carreira, enfim. Eu acredito que vai ser muito enriquecedor a gente ter essa troca com você aqui no encerramento dessa primeira edição, com essa questão. Para a gente começar, eu te convido a contar um pouco já da sua história, como que você começou a sua carreira profissional. Então, Aline, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite. Eu estou bem feliz assim, de poder compartilhar um pouco, né, da minha história de vida para somar na vida de outras pessoas, para contribuir de alguma forma, né, também. E assim, a minha vida profissional, ela começou em 1999, faz um tempo. Eu fui técnica em enfermagem, e aí eu trabalhei alguns anos da minha vida como técnica em enfermagem, tive muitas experiências enriquecedoras assim nessa área, muitos aprendizados, pude contribuir na vida de muitas pessoas, e aí assim, resolvi casar, né? No ano de 2003, então de 1999 a 2003, eu trabalhei como técnica em enfermagem. E aí, 2003, dezembro de 2003, eu casei com o meu marido, que estou casada, né, há 20 anos. E aí, pedi demissão do meu trabalho. Logo que eu cheguei em Joinville, oi, Denise, oi, Bel, oi, Ramon. Vocês estão aí? Nos comentários você está vendo. Eu estou vendo. Beijo para vocês. E aí, assim, pedi demissão do meu trabalho, vim para Joinville e depois tentei vestibular, né, logo no ano de 2004. E aí passei para fisioterapia, para a faculdade de fisioterapia. E aí fiz a minha graduação. E logo na graduação, eu já fui engatilhando no mercado de trabalho, né? Numa empresa atuando com ginástica laboral, aqui em Joinville, em várias empresas. E aí eu gostei tanto da área, da minha grade na faculdade, né? E me especializei em fisioterapia do trabalho, no ano de 2010, se eu não me engano. E aí saí desse trabalho que eu tinha e fui para um outro trabalho, que é no Hospital de Joinville, o Hospital Dona Helena, que chama. Na época era ação ergonômica. Oi, Arthur! E aí, no ano de 2009, depois de quase 7 anos de casada, a gente decidiu ter o Miguel, né? Ter o nosso filho. Nós éramos, assim, um casal bem mochileiro, a gente não queria saber de filho, e a gente gostava de pegar a mochila e sair, sabe? Não ter tanto compromisso, assim, sabe? Com os cuidados que um filho requer, né? E aí foi passando os anos, e o casamento foi pedindo um filho, e nós amadurecemos juntos para ter o Miguel, né? E foi muito especial para a gente, porque o Miguel, de repente, a gente decidiu ter, foi uma decisão rápida mesmo. Foi em 2010, o Alexandre iria fazer aniversário, eu não me recordo se era numa segunda-feira, e no domingo eu cheguei conversando com ele, assim, a gente já conversava um pouco
poucos meses, a gente já conversava sobre a decisão de ter filho. E aí, a gente conversando, ó, amanhã eu tenho que voltar a tomar anticoncepcional. E aí? Eu paro, continuo? Aí, de uma vez, a gente falou, vou parar. Aí, então tá bom, pode parar então com isso. Eu já fui no obstetra, já entrei, ele já entrou com ácido fólico e tudo, todos aqueles cuidados, né, que você tem que ter para um preparo de uma gestação. Uhum. E aí, logo na sequência, ele abriu, aí passou maio, junho, julho, agosto, eu descobri que eu estava grávida. Aliás, a gente concebeu o Miguel em agosto, exatamente no dia que a gente estava fazendo aniversário de namoro, dia 10 de agosto de 2010, eu não vou esquecer isso. E porque a gente se conheceu 10 de agosto de 97, eu e ele, né? O nosso namoro começou. Ei, Dai, ei, Fran! Tudo bem, gente? Ai, Mariana deve ser, eu não conheço, deve ser conhecida sua. Caio. E aí, a gente. E depois eu descobri no ano. Em setembro, eu perdi aqui o raciocínio. Aí a gente. Oi, Bel! Dei oi, Bel! A Bel, assim, ela partilha, eu partilho a minha vida com ela, né? Ela sabe de toda a minha história. Faz anos que a gente se conhece. Ela é minha professora, foi professora na minha faculdade, muito especial na minha vida. A Bel é da minha família, assim. E aí, foi 7 de setembro, meu aniversário, né? Depois de 3 dias, nós descobrimos que estávamos grávidos. Então, assim, foi tudo muito rápido. E o Miguel, ele veio, assim, através de muito amor, e os 9 meses de gestação foram bem felizes na nossa vida. Nós nos aproveitamos bastante, curtimos muito a barriga, tanto eu quanto o Alexandre. Então, assim, ele que passava creme na minha barriga todos os dias, era diário. Ele que passava o creme entre as pernas, assim, para não dar estria, né? Para evitar a estria. E assim, a gente viveu muito isso, com muito amor e alegria. Uhum. E aí, depois que o Miguel nasceu, aí foi a decisão nossa, assim, e veio a dificuldade, né? Porque ele nasceu, eu fui ficando aquele tempo com ele, que é um tempo bem difícil, os primeiros meses, né? A ponto até de chegar assim, e tipo, quando eu fui descer a escada do hospital aqui de Joinville, onde ele nasceu, né? Eu fui descer a escada, assim, o Alexandre segurando o bebê conforto, eu tive a sensação de, tipo assim, pisar em nada. Na hora que eu fui descer a escada, gente, tipo, o que vai ser da nossa vida agora, né? Como que vai ser? E aquilo veio uma angústia, veio vários sentimentos de dúvidas, angústias, medo e preocupação, aquela responsabilidade, né, que a gente estava assumindo agora éramos nós três, né, com aquela saída do hospital ali. E o Miguel, ele antecipou, minha bolsa estourou, eu não consegui evoluir para o parto normal, meus pais viriam para acompanhar, né? E aí a passagem deles estava para 3 dias depois, o Miguel antecipou. E a gente teve esses 3 dias e sem os meus pais, a gente ficou meio fora da casa, assim, sabe? Porque o Miguel chorava bastante de madrugada. E as noites de sono, né, que a gente perde, isso vai sobrecarregando o mundo emocional também. E mexe muito. E para o pai também, né? Tudo é uma coisa muito nova. Então, assim, para a gente, no início não foi muito fácil. Assim, com todas aquelas dificuldades de amamentação, aí era refluxo, né? Era preocupação de não engasgar, enfim, aquela coisa toda. E é o cansaço, o estresse, tudo junto ali. E aquela vontade de proteger, é muito louco. Quem é mãe aí sabe, vai entender o que eu tô falando. Mas, e aí a gente foi desenvolvendo, vieram os meus pais para poder ajudar, que eu tenho muita gratidão, assim, por meus pais são super parceiros, sempre vêm nos socorrer, né, quando a gente precisa, em todos esses anos a gente morando aqui em Joinville, então eles vieram, ficaram uns 45 dias aqui pós o meu resguardo, aliás, acompanhando o meu resguardo, né,
E, e aí, assim, quando veio a decisão para poder definir se eu iria voltar ao trabalho ou não, eu tinha que decidir sobre aquilo. Então, assim, foi muito difícil para mim. Foi muito difícil porque no trabalho eu estava numa ascensão, né? Então, decidir sair do trabalho não foi uma coisa fácil, não. Porque eu tinha acabado de concluir minha especialização, eu estava muito empolgada com tudo que eu tinha aprendido, e querer colocar em prática, querer ajudar as pessoas, cuidar da saúde do trabalhador, que eu amo trabalhar com prevenção, é o meu perfil total, assim. E, e aí, o que aconteceu? Eu me deparei com algumas pessoas também que, ao invés de me ajudar na decisão, né, de me apoiar, acolher e tudo, criticaram, né, porque eu estava numa tendência maior de sair do mercado de trabalho para poder cuidar do meu filho. Sim. Por que que eu comecei a decidir por isso? Porque eu não agradei de visitar as escolas e uma eu via que o bebê estava ali comendo miojo, aí outros todos com secreção nasal e chorando, aquela coisa toda, aquela loucura. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou deixar o Miguel na escola? E aí a questão da doença que pega, e a questão da imunidade. Eu falei, oh meu Deus do céu, eu vou sofrer demais com isso, eu não vou dar conta. E aí eu falando dessa angústia para o Alexandre, né, para o meu marido, e aí ele falou assim, olha só, amor, a decisão, eu tô aqui para te ajudar, para te apoiar, mas assim, a decisão ela tem que ser sua, né? A vontade tem que ser sua, de você deixar o mercado de trabalho para poder cuidar do nosso filho, né? Você vai abrir mão da sua área profissional no momento, mas acredite confie que isso é temporário também, depois você retoma. Então, assim, eu tive um suporte e um apoio grande foi do meu marido para poder tomar essa decisão. Ele é uma pessoa muito, assim, que contribui bastante com o nosso bem-estar dentro da nossa casa. Sempre foi assim, né? Sempre administrou muito bem as nossas finanças. Sem ele, a gente não teria conquistado o que a gente conquistou, ter o que a gente tem. Eu agradeço muito, assim, tudo a ele, sabe? E agradeço todo o apoio e a oportunidade que ele me deu, porque se não fosse esse apoio dele, eu não tinha decidido para poder ficar em casa. Eu ia tomar aquela decisão com a dor no coração de saber aonde eu estava deixando meu filho, o que ele poderia é, 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 estar, estar vivendo em relação àquilo ali, né? Questão da E Miguel imunidade, estava questão com de quanto doenças. tempo, Fran? Oi? Que o Miguel estava com quanto tempo? Porque eu confesso que eu não tenho ideia de qual que é a idade mínima que você já consegue deixar a criança nos cuidados de uma creche, por exemplo. 5 meses. A minha Cinco licença meses? maternidade foi de 5 meses. Era 4 e estendeu mais uma. Foi de 5 meses, Aí você tinha Ô, essa licença Dai, de 5 a 6 obrigada, Dai. de 5 meses, e nesse período que foi quando você decidiu que não deixaria, então, ele nos cuidados de uma creche. É, é. E Ah, assim, enquanto eu não tomava aquela decisão, eu não conseguia, assim, vinham muitas dúvidas ainda, sabe? Enquanto eu não tomei aquela decisão de tipo assim, nossa, vai acontecer mesmo, eu vou sair mesmo, pedir minha demissão e agora a vida vai seguir aqui com o Miguel. Enquanto eu não decidi aquilo, eu carregava uma angústia muito grande no meu peito, sabe? E aí, quando eu falei com o Alexandre assim, ó, eu quero ficar, eu vou ficar em casa e vai dar tudo certo, vou fazer tudo pelo nosso filho, pela nossa família. Resolvi abrir mão, assim, porque, assim, foi a questão da imunidade, foi a questão da preocupação com a alimentação dele, do Miguel, dos nutrientes que iriam chegar para ele, do que eu poderia passar como mãe para ele, sabe? Eu sou uma pessoa assim que gosto muito de conversar, de ensinar, de brincar. Então, assim, eu fui uma mãe que brincava muito, muito com ele nos primeiros meses de vida ali, nas primeiras, nos primeiros anos de vida dele, né? Tanto que ele entrou na escolinha sabendo o abecedário todinho, ele sabia todos os números, sabia as cores, tudo, tudo.
E ele leu muito rápido. O Miguel, no jardim de infância, quando ele estava finalizando o jardim de infância dele, ele leu, ele já estava lendo. Então, Sim. assim, eu me orgulho disso, porque quem doou esse tempo, né, de ensinar ele, de cuidar dele, foi mais eu. Alexandre chegava em casa à noite, né? Dava o banho nele todos os dias, ele que dava banho, ele fazia questão de dar o banho, de ter essa conexão com Miguel. Aham. E finais de semana, tipo assim, era só com o Miguel, entendeu? Eu sobrava, assim, eu sobrava. Quem começou, gente, antes do Miguel nascer, foi engraçado, porque assim, nossa, Alexandre é acostumado a eu ficar cuidando dele. Aham. Eu levava assim, pijama no banheiro para ele, cueca no banheiro para ele, tudo, toalha, tudo. Eu cuidava, eu deixava tudo assim. Batia na porta, abria assim, ó, tá aqui, tá? Tudo eu fazia isso para ele. Aí eu falei, gente, o Miguel vai nascer, ele vai sentir tanto que eu não vou fazer nada disso, mas jantinhas para ele, o tempo todo tinha janta, sabe? Ah, Finais de semana eu gostava demais de cozinhar e tal. E aí, quando o Miguel nasceu, eu sabia que esse tempo ele ia diminuir, né? Esses cuidados com o marido ele ia diminuir, porque ia ter uma outra vida que precisava da gente ali, sim. né, que iria ter que ter todos os cuidados possíveis. Só Aham. que não. Quem, quem, quem sofreu mais fui eu, porque eu que sobrei, entendeu? Você que O sofreu nessa Alexandre, relação. o Alexandre não sentiu isso, que eu imaginava, sabe? Ah, Que ele iria sentir. Quem sentiu fui eu. entendi. Que ficou de escanteio na relação dos dois, né? É, mas assim, aí a questão quando eu decidi, eu vou sair do mercado de Aham. trabalho, eu vou ficar com o Miguel, eu senti um alívio tão grande, assim, foi uma paz tão grande. E aí, assim, a partir desse momento que eu decidi, tive essa paz dentro do meu coração e tive o apoio do meu marido, eu agradeço a Deus por isso também, né? Aham. Porque foi Deus que veio nos auxiliando com toda essa nossa história também, esse nosso caminho, né? Essa escolha de, de e abrir mão mesmo do meu trabalho, porque o orçamento iria diminuir. O Alexandre, para mim, ele é o provedor até hoje, né? Então, assim, quando eu tomei essa decisão, eu me senti aliviada. Aí eu fiquei tranquila. E aí foi de estresse? Foi, teve estresse, sim, teve cansaço, né? Mas assim, a partir do momento que eu tinha decidido aquilo ali, e eu sabia que aquilo seria temporário, né? Que depois eu teria o meu recomeço de novo. Então, assim, eu passei a me dedicar integralmente àquilo ali. Eu não tinha problema em relação a tipo, eu estou me sentindo muito cansada, não, porque foi uma escolha minha. Muito cansada de tipo assim, nossa, eu quero largar tudo isso aqui, quero voltar para o mercado de trabalho. Sabe? Aham. Não foi assim. Foi uma dedicação genuína, assim, Uhum. total, e de eu ver o crescimento saudável do Miguel, a alegria dele, o sorrisinho dele. O Alexandre trabalhava com toda tranquilidade, vamos dizer assim, né? Então isso aí para mim não tinha alegria maior que É essa. uma escolha E depois consciente no seu caso, né, Fran? Não foi. foi, você não foi obrigada, né, às circunstâncias. Então, acredito que isso traga muita tranquilidade para a pessoa, para ela passar pelo processo que é desafiador de forma mais tranquila, né? Enfrentando aqueles desafios que você já imaginava que iria enfrentar. Agora, eu fiquei com dúvida em relação a duas questões que você trouxe. Primeiro, você já tinha a previsão do seu retorno? Você já tinha batido um martelo, assim, a princípio, da data que você retornaria para o mercado de trabalho? Por exemplo, vou ficar 2, 3, 4 anos com o meu filho, ou não? Você sentiu esse processo e, além dessa questão, você falou da questão do cansaço, de lidar bem com isso, mas como que era a sua rotina de cuidados com você, dessa questão de gerenciamento do estresse? Você acha que você conseguiu manter a sua individualidade, os cuidados com você nesse período inicial ali da maternidade? Porque eu acho que é tão fácil, né? Principalmente você, quando está 100% no lar com a criança, você se perde um pouco de si, né? E você vê que se funde com a criança. Me fala dessas duas questões. Você tinha um prazo e dessa
individualidade sua, se ela foi preservada ou não? Então, não tinha prazo. Essa questão, assim, de eu voltar, de eu querer voltar para o mercado de trabalho, não tinha essa questão, sabe? Eu vivia um dia de cada vez. Um dia de cada vez. E aí, sim, ó, a necessidade, ela veio. Ela veio por quê? Porque o Miguel, eu já não conseguia, né, fazer com ele, como que eu posso te dizer isso? Eu não conseguia suprir mais o que ele precisava, que era socialização. Né? Ele precisava socializar com outras crianças. E o que eu tinha feito para ele, do que ele precisava, eu tinha feito. Até então, eu já tinha feito. Então, quando a gente ia em festinhas, por exemplo, o Miguel, ele não gostava de socializar, ele só queria colo da gente, né? Porque aquilo tudo era muito, tipo assim, era muito, muito estranho para ele. Então, e ele passou a explorar mais coisas. Eu falei, gente, não dá para ficar só em casa com ele mais. Agora já não dá mais. Aí eu comecei a olhar a escola para ele, de novo, né? E aí nós decidimos juntos pela escola que ele estudou, foi até encerrar o jardim, que foi uma bênção nas nossas vidas, assim, essa escola. E aí, nessa escola, eu fui conhecendo outras mães, inclusive a que me deu, assim, o primeiro emprego, depois que eu deixei o Miguel na escola, foi a Cíntia. Ela é contadora, ela é presidente do núcleo da Jopene aqui em Joinville, pessoa maravilhosa, muito humana. Então, assim, ela que me deu a oportunidade de trabalho, né, no escritório de contabilidade dela. Tenho muita gratidão por ela. Inclusive, eu trabalho com ela hoje, até hoje ainda. Voltei para o escritório de contabilidade, prestando serviços lá de ergonomia, de ginástica laboral, né, promoção de saúde. E aí, assim, não foi a necessidade de eu voltar para o mercado de trabalho, não foi ela primeiro, entendeu? Foi a necessidade de eu colocar o Miguel numa escola, porque ele precisava explorar outros aspectos para o desenvolvimento dele, sabe? Eu já não estava suprindo com tanta coisa que ele precisava mais, externa, né? Fora, vamos dizer assim, fora de casa. E aí foi muito importante a gente ver isso, né? A gente termos decidido esse momento certo para a gente foi para ele ir para a escola. E aí eu fui retomando aos poucos. E aí, desde então, eu não parei. Eu fui engatilhando no mercado de trabalho, fui fazendo palestras, fui trabalhando nesse escritório de contabilidade. E aí passou um tempo. Eu consegui um emprego numa multinacional bem bacana aqui em Joinville. E onde eu tive que abrir mão mais uma vez. Só um momentinho, Fran, porque antes da gente avançar, para a gente avançar para essa parte da sua história, eu queria só que você falasse um pouco da questão do preconceito que você falou comigo. Foi algo assim muito forte quando você me falou que você escutou, sabe? E como que foi para você lidar com isso por ter feito essa pausa? E foi uma pausa curta, né? Relativamente, se a gente for pensar. Mas foi uma pausa que já te gerou alguns comentários que não foram tão interessantes de serem escutados. O fato de estar nesse papel de mãe. Foi ruim porque, assim, porque às vezes as pessoas falam as coisas, elas não olham, tipo assim, cada uma tem o seu sapato, né? Cada uma sabe onde é que ele aperta, onde é que pisa, né? Então, assim, é muito fácil você estar com o seu sapato e aí falar do sapato do outro, entendeu? Sem ter essa percepção onde que aperta, né? O que é legal, o que é ruim. Então, assim, enfim, o que eu ouvi foi, você vai virar motorista de filho agora, entendeu? Gente, quando você me falou isso, eu achei isso tão absurdo. Não, primeiro, eu já fiquei pensando quem é capaz de falar isso para outra pessoa. Essa foi a frase que mais assim, mexeu comigo, sabe? Mexeu comigo, assim. Eu falei, nossa, que coisa, né?
Que linha de pensamento, eu vou virar motorista de filho, gente. Eu falei assim, olha, se for para ser motorista de filho, vai ser bom também. Porque a escolha que a gente faz é baseada no momento que a gente vive, nas necessidades que a gente tem, sabe? E na família que a gente tem. Sim, sim. Estou falando de mim. Então, foram tomadas nesse sentido, nesse contexto. Então, assim, sou motorista do Miguel? Sou motorista dele até hoje. E você por um bom tempo ainda. Com muita alegria, entendeu? Com muita alegria. E aí falaram para mim que, tipo, você vai sair do mercado de trabalho, vai ficar em frente a fogão agora, vai ficar só dentro de casa, vai virar Amélia. Então, assim, gente, enfim, eu fiquei, tô aqui com a minha vida, né, até então, feliz, bem, organizada, assim, mentalmente, vamos dizer. Meu filho crescendo, saudável, até onde eu sei, tá bem educado, entendeu? Pelo menos é o que a escola me traz. Então, assim, tem os desafios da maternidade? Tem, e sei que eu vou ter por muito tempo ainda. Por muito tempo ainda. Inclusive, ele está entrando na adolescência, não é uma fase fácil, é uma fase desconhecida, para mim é uma fase que eu estou aprendendo muito, mas, enfim. Aline, voltando lá ao que você tinha falado em relação aos cuidados, né? Aí é que tá. Deixa eu só concluir o porquê que eu te fiz essa pergunta, te pedi para retomar essa questão. Eu só enfatizei isso aqui porque, que é conscientização. Né? Porque era algo tão absurdo que eu acredito que a gente tem que falar para as pessoas perceberem, quem não percebe, o quão absurdo isso é. Você falar para outra pessoa. E para enfatizar algo que, para nós mulheres, eu acredito que é um fardo que nós carregamos, que se você escolhe estar nesse papel de mãe e você ocupa um papel no lar, né, e não está profissionalmente ativa, você pode sofrer esse tipo de preconceito, né, de ser chamada de Amélia, né, de ser motorista de filho, enfim. Agora, se você escolhe ser uma mulher carreirista e abdica da família, você também sofre preconceitos. Porque aí vão dizer que você é uma mulher que não é realizada, né? Porque você não tem uma família e não se dedica à sua família. Então, é uma questão assim tão delicada, né, para nós mulheres, nos coloca numa posição tão desafiadora de insuficiência, né? Você não é suficiente quando você está no papel de mãe, você não é suficiente se você é uma mulher que se dedica plenamente à sua carreira. Então, e para conscientização, essa abordagem que nós fizemos aqui. E agora voltamos lá para a questão dos cuidados. Eu havia te perguntado, Fran, em relação aos cuidados com você, nesse período que você se dedicou à maternidade, né? Como que foi? Também eu acredito que pode ajudar nós mulheres, né, nos prepararmos melhor para quem não é mãe, vai ser, para quem está mãe também, né? Para quem já foi se dedicar. Sim, eu vou falar em relação a esses cuidados, mas só assim, gostaria de complementar o que você falou ali, a questão da maternidade, da mãe que abdica da profissão, né? E da mãe que vivencia isso de uma forma integral da profissão. Aí tem aquele conceito que está abandonou a família para poder ficar no profissional. Eu acredito muito assim, Aline, ao meu ver, eu acredito que a vida é de fases. E as fases, elas precisam ser vividas da melhor maneira possível, sabe? Assim, eu abri mão temporariamente da minha profissão, né? Para poder cuidar do meu filho, me orgulho disso. E tive essa base consolidada, essa base muito bem estruturada com o Miguel nos primeiros anos de vida dele. Eu não terceirizei a educação do meu filho, né? Sabia que eu iria retomar aos poucos. Inclusive, tive o apoio da minha mãe para isso, né? Ela falou assim, minha filha, olha, tanto que ela não interferiu na minha decisão. A minha mãe, ela é do lar,
né? Até hoje, eu nasci, minha mãe era professora e deixou de trabalhar fora. Mas ela trabalha muito dentro de casa, né? Eu acho engraçado que às vezes as pessoas perguntam assim, você está trabalhando? Tipo assim, eu respondo sim para as duas. Para as duas questões, se eu estou trabalhando fora e se eu estou trabalhando dentro de casa, porque, enfim, todos os dois são trabalhos, né? Exato. E que, inclusive, trabalhar dentro de casa olha, é muito maior o trabalho do que trabalhar fora. Enfim, Exaustivo, é porque é um exaustivo. trabalho que não termina. Não termina, E exatamente, porque você está não na é cozinha do valorizado, bebê. não é recompensado muitas vezes. Na verdade, aí é que tá. Na verdade, para mim aqui em casa é valorizado pelo meu marido, Sim. sabe? É valorizado pelo meu marido. Ele reconhece as coisas que eu faço, reconhece a casa cheirosinha, reconhece as coisinhas que eu faço de janta. Ele tem tanto que ele tem muito agradecimento por isso. Eu reconheço, sabe? Eu acredito que eu vejo que ele reconhece. Agora, você terceirizar também, eu sou a favor do equilíbrio, sabe? Você terceirizar a educação também de um filho para poder ficar o tempo todo, assim, no mercado de trabalho, vamos dizer assim, eu acredito muito que tem que ter um equilíbrio. E, na verdade, dentro desse equilíbrio, você tem que dar um tempo de qualidade. Porque não adianta eu estar em casa o tempo todo também na educação do Miguel, igual eu fiquei, e não dar um tempo de qualidade para meu filho. Eu ficar uma relação tóxica com ele, né? De envolver no nervosismo, aquela coisa toda, e não ter paciência. Do que adianta? Não adianta. Então, eu preferi ir para o mercado de trabalho e ficar fora o dia inteiro. Sabe? Chegar e dar um tempo de qualidade, né? Só que assim, nós temos que assumir todas as decisões que a gente toma. A gente tem que estar consciente dentro disso. E tem que estar assim, segura dessa decisão que a gente está tomando. Sabe? Então, essa segurança e essa percepção das coisas. Ah, eu estou em casa. Ah, mas a minha relação não está muito boa, não. Agora já não está muito boa mais. Foi o que eu vi com o Miguel. Ele precisa explorar outras coisas. Não está legal mais. Ah, se eu estou no mercado de trabalho, estou trabalhando muito, não estou conseguindo dar atenção suficiente para o meu filho, um tempo de qualidade, precisa ser avaliado isso também. A gente não pode fechar os olhos para isso. Muito Tá? bom, Fran. Porque Perfeito isso que você disse. o tempo vai passando, e eu vivo assim, Aline, a minha vida, eu vivo como um dia a menos. Eu não penso que é um dia a mais. Isso não vai voltar, esse tempo não vai voltar. Ele não vai voltar para minha vida mais. Tá passando, tá indo. O que eu posso fazer agora, né, de diferente? Então, eu preencho meu coração de diferente para somar na vida de alguém. O que seria da minha vida se não fosse eu estar distribuindo o amor que está aqui dentro para outra pessoa, e em especial para minha família? O que ia ser? Sim. Sabe? Eu Muito não bom, sei, eu Fran. acho que seria Olha, vazio. você E é um dia de cada citou vez. o pensamento de uma frase que eu repito bastante aqui, que é que a cada dia que passa é menos um dia na nossa vida. E não é no sentido de a gente temer a morte, Não. mas de a gente ter essa consciência, né, para valorizar que o tempo é finito e valorizar os nossos dias, né? Realmente estar presente, ter esse processo de entrega que você mencionou aqui. Sim. Muito bom. E outra coisa, a mãe, ela tem que, isso mesmo, Aline, a mãe tem que ter essa sensibilidade na questão do quê? Qual que é a necessidade do meu filho? O que ele está precisando nesse momento? E nós, como mães, e pais também, tem essa sensibilidade, gente. Só que a gente não pode, tipo, deixar de ladinho ali, como se fosse uma poeirinha do tapete. Ah, vamos jogar aqui pro lado, depois a gente recolhe. Não dá para ser assim. Não dá para negligenciar, entendeu? É nosso, é nosso. Então não dá para poder tapar o sol com a peneira, não, como diz meu pai, sabe? Eu falo muito isso. E não dá para a gente transferir educação de um filho da gente para uma outra pessoa. Não dá isso. Sabe? Então, cada um vê a sua necessidade. A minha necessidade na época foi essa, da minha família foi essa. Nós decidimos por isso. Em relação aos cuidados, vamos lá. A realidade.
os primeiros meses, Aline, eu relaxei. Eu não tinha cuidado nenhum comigo, sabe? Tanto que o Miguel, ele estava com 10 dias de nascido e tudo. Eu nunca vou esquecer isso. Nunca vou esquecer. Aliás, não, 10 dias de nascido, não. A Ju, a minha cunhada, a Juliana, ela veio em Joinville, ela veio para Joinville e eu só ficava de pijama. Eu só ficava de pijama. Aí ela que veio e disse, Fran, o que é isso? Nossa, ó, pijama o dia inteiro e tal. Nossa, não dá não, vamos trocar essa roupa. O cabelo tava tipo assim. Eu tava tão absorvida com aquela fase, aquela coisa toda e tudo muito diferente. Ninguém tinha me contado que eu ia viver. Nem na minha imaginação, nem na minha imaginação, passou o que eu ia viver. Eu ia viver com o Miguel. Teve os desafios, teve as alegrias, teve muitas dificuldades. Então, assim, e é uma mistura de sentimentos, sabe? É muito, muito louco, assim. E aí a Ju virou para mim e falou assim, ó, Fran, o que é isso? Vamos dar um jeito esse cabelo, né? Nossa, não, a Ju falou do pijama. A Ju falou do pijama. Aí, é engraçado que o Alexandre saiu, foi pro shopping e voltou com uma sacola. E na época estava frio aqui em Joinville, voltou com uma sacola com um agasalho bem bonito para mim, sabe? Falou assim, aqui, amor, tá aqui para você usar. E aí, assim, aquilo falei, gente, eu tô precisando trocar esse pijama mesmo, mexer, não dá pra passar de pijama. Então, assim, eu vi que eu tava relaxando, sabe? E 10 dias depois de nascido, que, na verdade, 20 dias, eu acho, do Miguel nascido, isso, 20 dias, isso, que eu já tinha tirado os pontos ali e tudo. Aí minha mãe e o Alexandre me deixaram literalmente no salão para poder cortar meu cabelo e fazer minhas unhas. Porque eu não queria sair para nada, eu queria só ficar com o Miguel, eu não tirava o Miguel do colo. Esse menino vai querer só o seu colo, ele não vai querer saber de ficar com outra pessoa. De fato, sim, ele não vai te deixar fazer as coisas, na verdade, não vai deixar você fazer nada. De fato, realmente isso aconteceu, ele era muito apegado comigo, porque eu sentava muito para brincar com ele, eu não associava só porque eu dava colo para ele, não era isso, sabe? Ele queria ficar muito comigo, porque eu brincava muito com ele queria atenção, não tinha jeito. E aí, assim, essa foi a parte dos primeiros meses ali de eu não ter tanto cuidado comigo, porque eu relaxei, sabe? Essa questão do cuidado que você trouxe para quando a gente fala de olhar para si mesma, né, de práticas de autocuidado para o bem-estar, nós mulheres somos acostumadas a sermos extremamente focadas nessa parte estética, né? E que de fato ela entra quando a gente fala de autocuidado e de bem-estar. Mas você trouxe algo aqui que eu acredito que é até importante para todas as mulheres que estiverem assistindo, foram ver depois na gravação, entenderem e ampliarem esse significado de autocuidado. Que você mencionou, foi um período emocionalmente muito sensível para você. E quando a gente está falando de autocuidado, a gente também está falando de autocuidado emocional. Então, quando a gente se conecta emocionalmente com a gente, entende o que a gente está sentindo, passando naquele processo, que é um processo, como você mesmo falou, né, saindo do hospital ali, várias dúvidas, inseguranças, receios, esse reflexo, muitas vezes, né, do estético ali, eu não estou me arrumando, não estou tendo cuidado, é algo até secundário quando a gente pensa em autocuidado em relação à raiz daquilo, né? Que é o que está se passando dentro da sua cabeça, né? Da sua mente, do seu coração. Então, nós mulheres, né, é extremamente relevante nesse período a gente conseguir fazer esse processo de autoconexão, de perceber assim, como que eu estou me sentindo, né? De onde vem esse cansaço que eu estou sentindo? É só de amamentar, de estar com o bebê o tempo todo no colo? Ou não? É porque eu estou num processo mesmo ainda de muita confusão, né? Mental, emocional. E fazer esse processo de autoconexão também, que é uma prática de autocuidado, né? Além das práticas do nosso cuidado estético também. E assim, Aline, e tem uma questão que pesou muito, assim, porque como eu sou uma pessoa que trabalha com prevenção, né, eu tenho isso muito, muito assim, enraizado em mim, sabe?
eu acreditava muito que o leite materno, né, ele iria dar a nutrição para o Miguel, né, para que ele não adoecesse tanto num futuro, né? Então, assim, o que aconteceu comigo? Eu tinha feito uma redução de mama em 2003 exatamente, e aí o cirurgião plástico virou para mim e falou assim, olha só, Fran, tem certeza que você vai fazer isso? É muito nova, você tem 23 anos, e a possibilidade de você não amamentar é muito grande. Você não tem filho ainda. Só que, assim, foi uma necessidade fazer essa mamoplastia na época, né? Principalmente por causa da minha coluna. Aí, o que aconteceu? Durante a amamentação do Miguel, eu tive muita dificuldade. Muita dificuldade. E eu fiquei muito absorvida com isso também, muito chateada, frustrada. Falei, poxa, o leite materno não está saindo suficiente para ele, eu vou ter que usar o complemento. E aí entrou também as pessoas, em especial profissionais, tá? Que não tiveram sensibilidade para poder falar comigo. Só, olha, você tem que amamentar, você tem que colocar no peito, deixa no peito, entendeu? Gente, de chegar a ponto assim, do Alexandre, como ele é um ser todo planilhado. O Alexandre é Excel, entendeu? Planilha Excel. Todo planilhado e planejado. Uhum. E aí, assim, ele levou essa planilhazinha no pediatra, no dia da consulta com o pediatra, doutor Edmundo, amo demais, pediatra do Miguel. Aí virou e falou assim: o que é isso aqui? O que é isso? Desencana com isso. O que é isso? Não. Vamos complementar, ela está fazendo o que ela está podendo fazer. Então, assim, ele e o doutor Rebete, na minha vida, foram profissionais, assim, que me colocaram para cima, entendeu? Me jogaram para cima. A forma que eles falaram comigo me desencanou total e foram responsáveis pelo meu ânimo, vamos dizer assim, sabe? Porque eu tava ficando muito triste mesmo de não poder amamentar, de ficar aquela frustração toda. Seu filho vai viver doente porque você não tá amamentando. Tipo assim, gente, como se fosse uma força de vontade, uma falta de força de vontade minha, entendeu? Não era, sabe? E não era. Então, assim, aquilo foi me machucando muito. Tanto que eu deixava o Miguel amamentar. O tempo de amamentação é 15 minutos, no máximo 20. E aí, o que aconteceu? Eu deixava 40 minutos na minha mama. Porque o pouquinho que saía ali, enquanto ele conseguia sugar, eu deixava. E foi isso que me ajudou a não ter uma mastite também, um processo inflamatório, né, de gravidade, assim. Ah, o meu cunhado tá ali, ó. Tá falando que a voz tá oscilando, mudando a tonalidade. Tá oscilando para alguém mais, gente? Fala pra gente se tiver muito recorrente isso. Para mim tá ok até então. Mas agora dando um salto, Fran, para o futuro, né? Vamos chegar na parte que você já estava ali fazendo um encaixe quando eu te interrompi, para a gente se aprofundar nessas outras pautas que nós retomamos. Em relação à sua retomada para o mercado de trabalho, né? Você fez uma pausa, eu acredito que foi de 2 anos, né? Foi o período? Foi, 2 anos e 10 meses. A pausa mesmo foi 2 anos e 10 meses. Quase 3 anos ali. Foi. E como que foi para você fazer esse retorno? E aí, quais também são as transformações, né, que você começou a vivenciar em relação a essa articulação das suas responsabilidades como mãe, porque aí muda totalmente o contexto, né? Agora, antes você era uma mulher solteira que estava no mercado de trabalho. Aí passa 3 anos ali totalmente no papel de mãe, aprendendo, né? Exercer esse novo papel ali, todos os desafios. E aí volta para o mercado com esses 2 papéis. O de profissional agora, né? Também de mãe. Como você fez esse retorno e como que foi a articulação desses papéis? Então, foi bem fluido, assim, sabe, Aline? Bem tranquilo. Essa parte foi bem tranquila. É claro que
você te gera uma insegurança no sentido tipo, nossa, eu tô 3 anos quase fora do mercado de trabalho, né? Como que eu vou retomar? Como que vai ser? O que que eu vou fazer? Então, assim, aí é uma outra fase, que às vezes não, isso me deixou um pouco perdida, sabe? Me deixou um pouco receosa, com medo. Só que, tipo assim, é um medo, eu falo de todo o meu coração, é um medo desnecessário, porque as coisas vão fluindo na sua vida e você vai, hoje com a maturidade que eu tenho, né, que se passaram aí 12 anos, então, assim, esse medo é um medo, vamos dizer, para mim foi um medo bobo, porque as coisas vão fluindo de tal maneira, você vai retomando e você vai estudando conforme a necessidade para relembrar das coisas também, né? E você vai criando os seus contatos, a sua rede de novo. Então, assim, é um processo mais lento. Eu considero que sim, né? Considero que para mim foi um processo lento. Né? Mas foi um processo que foi para eu viver. Foi para eu viver, né? Foi o meu caminho. Foram as coisas que fui buscando, né? Então, assim, esse processo de transição, a única coisa que aconteceu foi o medo de voltar ao mercado de trabalho e que hoje eu vejo que foi um medo desnecessário. O medo tá? Desculpa, eu não escutei. O medo de retomar ao mercado de trabalho, nesse tempo que eu fiquei fora dele, 3 anos, quase 3 anos, foi um medo desnecessário, porque as coisas na vida da gente, ela vai fluindo, e você vai resolvendo as coisas que vão surgindo conforme a demanda, né? E é o correr atrás, e é você ter paciência, ter serenidade para ir retomando as coisas conforme as necessidades, conforme as coisas vão surgindo. Então não adianta ter essa preocupação. Um problema de cada vez, né? Oi? É porque você falou lidar com um problema de cada vez. É que essa questão do medo, o medo psicológico, que é esse que está só na nossa cabeça, não é uma ameaça real, é muito do e se, né? E se eu voltar para o mercado e eu estiver defasada? E se as pessoas não me valorizarem? E se? E são medos que só te torturam, né? Emocionalmente. Exato. E que você aplicou sabiamente a melhor estratégia que se tem para lidar com esses medos psicológicos. Que é pensar assim, conforme os problemas aparecerem, né? Se aparecerem, você nem tem garantias, eu vou lidar com cada um. Né? Conforme eles aparecem. Muito bom. Isso. Uma ótima recomendação, inclusive, que você está dando aqui já para quem está nos assistindo. Então, o principal desafio que você percebeu nesse processo foi lidar com esses medos, essas inseguranças que surgiram, e que na prática, na verdade, foram todos muito tranquilos, né, de você ir lidando conforme os desafios foram aparecendo. E a questão do cuidado ali em relação à minha saúde e comigo mesma, né? Eu tive essa questão de relaxar mesmo comigo mesma, né? Para mim isso foi tranquilo. Hoje eu vejo que foi tranquilo, por quê? Por causa da fase que eu estava vivendo, o momento que eu estava vivendo, era o meu processo. E graças a Deus eu tive a ajuda da minha cunhada, do meu sogro e da minha sogra. Meu sogro está ali, ó. Eu vi minha sogra aí também. Vocês estão aí, né? Ó, beijo para vocês, porque assim, eles me ajudaram, meus pais me ajudaram, meu marido me ajudou. Então, assim, nessa fase que a gente precisa de apoio, eu tive apoio. E depois eu pude começar, assim, a me olhar, falei, gente, eu preciso me cuidar. Eu preciso fazer alguma coisa. E aí comecei, assim, a reeducação alimentar, na verdade, e meus exercícios. Então, assim, a gente tem que ver a fase da vida que a gente tá vivendo e fazendo a escolha com mais leveza, né? E receber com muita gratidão os apoios que a gente recebe. E as questões tóxicas que a gente ouve, a gente não pode deixar entrar aqui dentro para a gente não somatizar isso,
Porque a partir do momento que a gente sabe quem a gente é e a escolha ela foi baseada na sua vivência e não na vivência do outro, se para o outro aquilo foi melhor, ok, beleza, joia, gente. Mas para mim não vai ser, né? E, eu vou ser feliz com isso. Então, assim, essa personalidade que eu tenho forte, no sentido de decidir e estar decidido, e viver um dia de cada vez, e para mim é como se fosse um dia a menos, e viver intensamente aquilo ali, porque pode ser o meu último momento, aquilo que eu decidi, aquilo que eu escolhi, é isso, a vida segue. A vida segue. E se permitir também ter esse relacionamento que eu tive comigo mesma. Por quê? Porque a fase que eu estava vivendo não me permitiu que eu olhasse mais para mim. Naquele momento. E aquilo ia passar. Aquilo ia passar. Exato. E é uma fase que, se você não vive intensamente como você viveu, né, com essa mentalidade que você tem, essa atitude diante da vida, de valorizar cada dia, você não veria, né, ela passar e nem aproveitaria da maneira como você pôde aproveitar. Sim. Muito bom. Fran, em relação a hoje, quais são os seus desafios para lidar com o seu autocuidado, para promover o seu bem-estar? Eu já sei que você, como mencionou aqui, já adota boas práticas, né? Já está cuidando da sua nutrição, faz atividade física, mas apesar de hoje você já estar nesse caminho, você enfrenta desafios na sua rotina? Quais seriam? Claro. Para você conseguir manter essas práticas de autocuidado? Então, Aline, eu tenho um grande desafio hoje, que é a educação do Miguel. É a fase que ele se encontra, que é a adolescência, sabe? E eu percebo que a atividade física, ela só me deixa muito mais forte, mais preparada, para poder enfrentar essas situações que são desconhecidas para mim. Não tem livro que me ensina a educar um adolescente, sabe? Eu tenho toda a formação de princípios, valores, né, que os meus pais me deram, óbvio, o que eu carrego aqui dentro de mim, que a gente quer para a nossa família, mas a gente tem a luta aí contra a internet, né? Que eu tenho YouTube, aí a internet eu tenho leque, é YouTube, é Instagram, TikTok, não sei o que lá mais. Então, assim, é um desafio muito grande, sabe? Não é algo fácil e é algo que a gente tem que estar muito próxima ainda dessa fase com o Miguel. Requer muita paciência, sabe? Para poder conceder essa educação para o Miguel, no caso. Esse é o meu maior desafio. E a atividade física, eu percebo que o dia que eu não faço, eu fico mais estressada, sabe? Eu fico bem estressada. Então, assim, a atividade física, o exercício, ele me ajuda a produzir os hormônios do bem, para que eu me sinta fortalecida e me sinta cuidada. Eu estou cuidando de mim, para eu cuidar do Miguel, para eu cuidar do meu marido, para eu cuidar da minha casa, sabe? O dia que eu não faço atividade física é um dia, assim, que não foi bom para mim. Porque eu não olhei para mim, eu não tirei uma horinha para mim do meu tempo, sabe? A atividade física, ela me dá um excelente apoio. Cuidar da alimentação, ela me dá um excelente apoio também. Porque quando eu me alimento, eu me sinto preparada para poder fazer atividade física, eu não me sinto pesada, sabe? Eu me sinto disposta. E assim, para mim, isso tudo é envolvido em relação ao estresse. Se eu não cuido de mim, se eu não cuido da questão da atividade física, da alimentação, sabe? Eu não tenho tanta disposição para poder fazer as outras coisas, sabe? Eu não consigo, eu não funciono. Que bom que você já tem essa consciência, viu, Fran? E de fato, né, isso impacta bastante na nossa capacidade de estar mais centradas, como eu falo aqui,
para a gente lidar melhor com essas adversidades que aparecem no caminho. Você mencionou Então, a é um questão da momento. educação. Pode falar. E aí, Aline, eu considero um momento muito importante essa questão da atividade física, que é um momento que eu conecto comigo mesma. Eu socializo, né? Eu adoro encontrar com as pessoas lá na academia. Eu formei grandes amigas lá, amigos, né? Lá na academia. O Salomão mesmo, que é o meu personal trainer hoje, ele só faz os meus exercícios, né? Mas agora ele está com o personal trainer do meu marido, porque ele viu tanto que isso me trouxe de benefício. Então, assim, graças a Deus eu consegui trazer isso para minha família, de se cuidarem, de estar mais atento com a saúde. Então, assim, eu tô que eu não me caio, como é que é? Eu não me aguento de tanta felicidade. Eu ia falar outra palavra errada. Mas assim, eu não me cabo. Como é que eu falo ali? Não me aguento de tanta felicidade, assim, porque o Alexandre está se cuidando, está lá para academia agora. Está com o personal, está fazendo academia. O Miguel está querendo ir para academia agora também. Então, ele já está querendo faz um tempo, na verdade. A gente está organizando a logística e o horário dele para isso, para que ele faça também, né? Que está na hora mesmo, para a idade dele, assim. Então, assim, eu estou trazendo coisas boas para dentro de casa, para eles se cuidarem, né? Alimentação, atividade física. Então, assim, isso não tem preço que pague. Não tem preço, gente. Não mesmo, vamos, porque a nossa vitalidade, a nossa vontade de estar na vida, essa energia, né, para a gente ter, para fazer as nossas atividades no dia a dia, tudo isso impacta, é impactado, né, diretamente pela atividade física e pelos cuidados em geral que a gente tem com a gente mesmo. Você mencionou aqui a questão dos seus gatilhos de estresse, me chamou a atenção você falar que um gatilho de estresse é a educação do Miguel. Então, não tem controle. Hoje em dia, né, existem muitas fontes de informação aí que os pais não conseguem, muitas vezes, estar o tempo todo monitorando e tudo mais. Além desse gatilho de estresse, você reconhece algum outro relacionado ao trabalho que você vivencia? Por que eu estou te perguntando isso? Até para trazer a consciência mesmo, porque nós vivemos tão no piloto automático, nessa correria mesmo, oscilando o papel de mãe, profissional, né, esposa, no seu caso, de mulher, que você tem as suas próprias preocupações, né, nós enquanto mulheres, e a gente, vocês não percebe todos esses pequenos gatilhos e como que a gente vai acumulando estresse, porque as preocupações que você tem com o Miguel, elas ficam aí, rodando na sua mente, né? Mesmo que agora você, de repente, não está ali chamando a atenção dele, monitorando em relação ao uso adequado, né, da internet, por exemplo, é algo que te preocupa. Isso vai ficando aí dentro, se a gente não começa a reconhecer e a lidar com isso de forma saudável. Além desse gatilho, você reconhece algum outro mais em relação ao trabalho, algo que te estressa mais no trabalho, que te tira mais do seu centro? Não. Não. Porque o trabalho, para mim, eu considero assim como uma terapia. Traz energia, Trabalho não te tira. Que fantástico. Não. Trabalho eu considero como uma terapia. Aline, olha, de todo coração, eu olhar para a pessoa e saber que eu estou fazendo alguma diferença na vida dela, que eu estou ali para promover a saúde, para ajudar ela no posto de trabalho dela, para levar algum benefício para ela, para contribuir com a empresa, sabe? Isso para mim, assim, não tem estresse. Não tem estresse, sabe? É uma coisa muito gostosa de se viver, de compartilhar, sabe? Para mim é isso. O meu maior desafio hoje, o meu estresse está relacionado à educação. Eu sou muito absorvida com isso, eu sou muito preocupada com isso, e às vezes eu me pego de cabelo em pé, assim, falei, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Tipo assim, para você lutar contra a internet, é muito difícil, porque você tem que colocar o limite, só que às vezes você coloca o limite, mas aí quer mais. Não tá bom 2 horas. Eu quero mais, entendeu? Então, assim, isso é que é complicado para mim, isso que tem esse desafio. Eu acredito que a partir do momento que a gente
fala como pai, como mãe, é isso e ponto final, tem que ser isso e ponto final. Só que fica ali, né? Buzuindo no ouvido, pedindo outras coisas. Aí vai pra televisão. Aí é o YouTube na televisão. Aí é um iPad, que tem que ter o bloqueio também. Então, assim, gente, eu sei que nós, como pais, eu e o Alexandre, nós que permitimos, a gente que deu o celular, a gente que deu o iPad, né? A gente que deu o controle da televisão. Por exemplo, tem a casa lá de cima que a gente fez o quarto de jogos lá, né? A gente que deixa a chave ali. Então, assim, eu como mãe, e o Alexandre como pai, que a gente permite certas coisas. Eu sou realista. Não vou transferir responsabilidade assim para ninguém, porque é nossa mesmo. E isso tudo é muito difícil. Você falar não o tempo todo, você falar que não pode porque é prejudicial, e aí você explica, aí daqui a pouco, tipo, não entende, é tudo no imediato. Ah, faz isso para mim agora. Ah, eu quero isso agora. Ah, é isso. Agora é isso. Então, assim, isso tudo para mim é muito difícil. Diante de todas as funções que eu tenho que desempenhar dentro de casa, fora de casa, de cuidado, de zelo mesmo com o meu marido, com o próprio Miguel, né, o meu filho. Então, assim, a gente acaba somatizando as coisas e o cansaço mental, ele acaba, como é que eu falo? Ele acaba indo para o cansaço físico, Físico. sabe? Ele acaba gerando o cansaço físico, na verdade. O cansaço mental, ele gera o cansaço físico. Aí que tá. Por isso eu fazer atividade física para compensar isso aí, né? Para eu ter minha válvula de escape mesmo, vamos dizer assim. Entendi. Perfeito. Nossa, Fran, foi ótimo você fazer essa contextualização aqui, viu? Eu iria até te fazer a pergunta assim, como que você se sente diante disso? De certa maneira, você já concluiu na sua frase final, que é esse cansaço mental, né? Essa sensação de estafa mental mesmo, que vem para o físico. Ou seja, É. sente E ao ficar com aí esse que tá. Por cansaço isso que eu por isso, constante. por isso que é importante, Aline, a prática da atividade física para liberar esses hormônios do bem aí, entendeu? Ajuda E a gente demais. conseguir superar esse cansaço físico, porque não é a atividade física que cansa. Não é, ela não cansa. Ela vai liberar coisas boas, sabe? Aham. E o que o meu personal falou uma vez é que a pessoa que não pratica essa atividade física, ela não vai conhecer isso que eu estou falando. E para se conhecer, é praticando, para ser liberado, é praticando, e outra, libera com a persistência. Em torno de, tipo, 3 meses que você persistir ali, você vai ter essa sensação, e aí você não sai disso mais, porque acaba se tornando, vamos dizer, um vício mesmo, entendeu? Exato, né? Nosso corpo se acostuma tanto com o ruim quanto com o bom, né? Sim, Por que não acostumar ele com o bom? É o que você sim. trouxe aqui. Fran, nós estamos batendo recorde aqui na nossa série. Já vamos para praticamente 1h30 de bate-papo. Eu falo que flui Ó, tão facilmente as nossas conversas que, para mim, a gente vira a noite aqui conversando. A nossa meta era fazer 1 hora de conversa, mas você trouxe tantas questões assim ricas e que não foram pautadas em outras conversas que eu acredito que valeu a pena demais, sabe? A gente ir seguindo cada uma das pautas que surgiram. Para a gente fechar agora e encerrar, ao longo da sua jornada, articulando esses papéis de mãe, profissional, mulher, esposa, qual que seria o principal aprendizado que você teve, que você gostaria de deixar para outras mulheres, com base na sua história, na sua experiência mesmo? Pode ser algo que venha do seu coração. que desafio de falar isso aí. Uhum. É porque hoje, assim, com a maturidade que eu tenho, quando a gente decidir algo muito importante na nossa vida, quando nós temos uma família, né, o apoio, ele é muito importante. Esse apoio do marido, esse apoio, esse apoio familiar, vamos dizer assim, ele é muito importante. E eu só tomei as decisões baseadas no apoio que eu tive. E eu agradeço ao Alexandre por isso. As preocupações,
elas nunca vão deixar de existir. Nunca, nunca. Isso não passa. Não passa. Só que tem umas que dá para amenizar ali, sabe? Não, a gente não precisa de ter tantas, né? Não precisa de ficar com tantas essas preocupações, porque algumas delas ali, ela nem existe, ela é coisa da cabeça da gente, ela nem vai acontecer, sabe? Então, assim, definir o que é real ali mesmo, do imaginário, a questão do autocuidado, que tem que se ter, porque aí sim você vai cuidar do outro, você vai conseguir cuidar do outro, estou falando dentro da nossa casa, né? E que, graças a Deus, eu consegui fazer isso, e eu pretendo fazer mais, de transmitir essa mensagem de autocuidado, estou bem feliz que o Alexandre está lá na academia agora se cuidando, estou muito feliz por isso. O Miguel está envolvido com as suas atividades físicas, então, assim, quando a gente faz coisas boas por nós, é algo que eu penso muito em energia, sabe? Em transmitir coisas boas. Quando você faz por você, você emite ao seu redor coisas boas, né? E as pessoas vão se contagiar por essas coisas boas e que vão servir de inspiração. De inspiração. Ontem, na nossa conversa que a gente teve rápida, assim, eu disse que eu não falo que eu me espelho em alguém. Eu falo que eu me inspiro em alguém. Eu acho mais bacana e mais saudável, sabe? E é isso. Se inspirar em pessoas boas, estar próximas de pessoas com energia boa, né? É essa mensagem aí que eu gostaria de deixar. E a partir do momento que a gente toma uma decisão, que a gente seja feliz com ela, sabe? Que a gente vivencie intensamente aquela decisão que a gente tomar. E assim, não quer dizer que a decisão que eu tomei iria ser boa para o outro. Não quer dizer que a decisão do outro iria ser boa para mim. É cada um com o seu sapato ali, aquilo que eu falei no início, né? E que a gente busque todos os dias falar coisas boas para as pessoas, sabe? Porque tem coisas que a gente fala que às vezes a gente imagina que não vai impactar na vida daquela pessoa, mas impacta e às vezes de forma negativa. Então, assim, que a gente tenha sabedoria para poder falar as coisas com as pessoas e que seja um impulso, que sirva de impulso para elas avançarem, sabe? A gente tem que falar coisas boas para as pessoas. Eu acredito muito nisso, né? Ter o cuidado para poder falar as coisas para as pessoas. E não às vezes, isso que eu falei no início também, de ouvir coisas ruins, sabe? Que não foram tão boas para mim. Mas como eu tenho uma decisão e um posicionamento muito forte, então, assim, isso não impactou. Às vezes pode impactar numa outra pessoa que às vezes já está deprimida ou que está numa depressão mesmo. Isso você acaba denegrindo ainda mais, né, com a vida da... Você não contribui com a vida da pessoa, né? Você prejudica mais, na verdade. É a tal da empatia, né, Fran? Eu falo assim que existem dois perfis de pessoas que a gente tem que fugir desses extremos, que é o sincericídio, que é essa pessoa que tem zero empatia, ela fala sem pensar em como o outro está se sentindo, pelo que ele está passando. E temos as pessoas que não falam, né? Que são aquelas pessoas que não se expressam, porque elas têm muito medo de desagradar, se posicionar. Nenhum nem outro. Tá aqui no meio, né? É a gente ser assertivo na nossa fala com empatia. Então, considerando o outro, mas ao mesmo tempo nos posicionando. Eu posso ter uma opinião divergente da sua, mas eu posso expressar essa opinião sem te ofender. Né? Exatamente. Ter cuidado com você enquanto ser humano. Então, as pessoas que expressaram uma opinião divergente da sua naquela época, né, elas não tiveram essa empatia. Né?
de olhar para aquele contexto. Você trouxe, de todos esses aprendizados aqui, que assim, é anotar e aplicar, gente, por favor, viu? Porque essa fala final da Fran aqui foi uma aula pra gente de vida mesmo. Algo que você trouxe, que eu falo que é Deus que coloca as pessoas certas na vida da gente, eu acho que ele te colocou aqui para encerrar essa conversa, essa série, essa primeira edição, você já começou a sua fala falando assim, algo que foi muito importante para mim, e que eu quero deixar para outras mulheres, é a rede de apoio. E praticamente todas as mulheres que vieram aqui, elas falaram a mesma coisa, sabe? Que essa rede de apoio faz toda a diferença para a mulher, ela conseguir desempenhar todos esses papéis na vida, né? Ter esse processo de autocuidado, conseguir maternar, se dedicar à carreira, ser uma esposa melhor. Não é ela ser super-heroína, mas ela, de fato, conseguir contar com pessoas boas, amorosas, que vão acolher ela em todos esses processos que ela está vivendo na jornada dela, em diferentes fases, como você mencionou. Então, Acolha, né? Não julgue, não aponte dedos, porque assim, se a pessoa te buscou para conversar, para te contar alguma coisa, então você acolha, converse, olha, mostre caminhos, mostre, dê sugestões, sabe? Não aponte dedos, né? Porque não é por aí, né? A pessoa, se ela está ali te contando alguma coisa, se ela te chamou para conversar, ela está precisando de ajuda, né? Exato. Então, assim, que tenha sabedoria e serenidade para poder ajudar. E para a gente poder ajudar, a gente tem que ter o quê dentro do coração da gente? Amor. Amor. E nem todo mundo está preparado para isso, porque as que julgam demais, as que falam demais, eu já vi que esses extremos, para mim, não, sabe? Então, não funciona. Não funciona. Se você quer destruir os seus relacionamentos, critique, julgue e reclame o tempo todo. Eu falo que são 3 palavrinhas mágicas para você afastar as pessoas de você e destruir relações, né? Eu acredito que essa sua fala no final agora disse, quando uma pessoa se abre com você, ao invés de criticar, julgar, reclamar, né, acolha, né? Que essa vulnerabilidade, ela é um convite para esse acolhimento. E quando esse acolhimento não é feito de forma saudável, o que ela gera? Um fechamento, né? Um retraimento, um distanciamento. E muitas vezes também a destruição desses vínculos, dessas relações. E assim, Aline, uma coisa que eu não pontuei aqui, esses dias eu tive uma amiga para poder, que me ligou, né, para conversar um pouco e tudo, que está passando por umas questões com o filho e tal, e aí ela virou para mim e falou assim, ai, Fran, eu trabalho muito, meu filho tá demandando, assim, muito tempo da gente, eu preciso cuidar mais dele, porque é isso, assado. Então, assim, é uma situação diferente da minha, é uma família diferente da minha. Então, o que eu falei? Olha só, não dá para você tomar uma decisão baseada no que eu decidi, porque o seu casamento é um, a sua vida é outra, a sua questão com o teu trabalho é totalmente outra, né? Quem que é o provedor da tua casa? Então, assim, tem muita coisa para você avaliar, né? A minha foi assim e assado. Então, assim, só que a coisa que eu achei bem importante para poder falar para ela é que você quer fazer isso, você tem que estar bem amadurecida para isso, no sentido também de ter um apoio, né, do teu marido para isso. Porque o orçamento familiar ele vai diminuir, né? E você tem que ver o que compensa para vocês nesse momento. Se é o seu desligamento do trabalho e doar o seu tempo integral para o teu filho que nesse momento precisa, como você disse, ou você continua e terceiriza para as escolas, né? Que tem que fazer os projetos com o filho. Terceirize e continue o teu trabalho. Aí é você quem tem que avaliar o que vai ser melhor. Essa necessidade, quem tem que ver é você, né? Então, assim, quando tomar essa decisão,
que seja vai ser temporário, eu falei com ela, né? Vai ter uma decisão temporária, mas eu acredito que se você tomar algo de bom, vai acontecer com toda certeza, né? Só que tem que ter amadurecimento para isso, tem que ter um preparo emocional para isso, de saber que vai impactar no orçamento financeiro um pouco, porque entra X, depois vai entrar Y. Mas entender que isso é temporário, né? E que isso vai trazer benefício mais do que se eu continuar. Então, assim, você tem que induzir a pessoa a pensar. Porque às vezes ela está tão ali que ela não consegue ter uma linha de raciocínio, né? Para tanta coisa que vem em mente, tanto medo, tanto receio, aquela coisa, tanta preocupação que às vezes ela nem existe, né? Então a gente tem que definir o real do imaginário mesmo. Então, assim, é essa contribuição que a gente tem que dar para as pessoas, sabe? Esse acolhimento. E esse tipo de conversa bacana, né? Exato. E essa autonomia, né, que você trouxe. Você acolhe, orienta e dá autonomia para que a pessoa tome a decisão de acordo com o que é melhor a partir do juízo dela. Isso. Muito bom, Fran. Falei, né, que a gente poderia ficar aqui até meia-noite para conversar. Que é muita sabedoria que eu falo, né? Baseada na prática, na essência mesmo da vida. Aline, eu amei te conhecer. Obrigada mais uma vez pelo convite. Nossa, eu gostei demais, demais. Você tem uma energia muito boa, muito leve. Obrigada mesmo por esse convite estar aqui, tá? Participando aí com você dessa live. Tá bom? Imagina, Fran. Eu fiquei feliz demais também de a gente se conectar, viu? Quando a gente conversou, você falou da minha energia boa aqui, eu falei, gente, você é a pessoa com a energia de tudo que a gente propaga na pessoa melhor. Então não tem como você não estar aqui propagando, reforçando essa mensagem. Porque você vive muito do que eu falo aqui. Então a recíproca é mais que verdadeira, viu? Te agradeço demais por ter dedicado esse tempo de estar aqui conosco. E a gente vai continuar se conectando. Com certeza teremos outras oportunidades de trocar para beber, né, dessa fonte de sabedoria que você trouxe aqui para a gente. Para quem ficou até o final aqui comigo e com o Fran, querida, se você ainda não está inscrito na nossa série de lives Mulheres que Lideram a Sua Jornada, Pessoas e Negócios, clique no link na bio para acessar todas as lives que nós fizemos ao longo dessa primeira edição da série. Nós fizemos um piloto e agora definimos que vamos fazer essa série de forma recorrente, porque foi assim, tão enriquecedor esse processo, que não tem como a gente não trazer novas mulheres, novas histórias, para a gente continuar aprendendo e se desenvolvendo juntas e promovendo, né, mais bem-estar, para que a gente viva, todas nós, mais em paz com a gente mesmo, na nossa rotina. Beijo, beijo. Muito obrigada, viu, pessoal? Quem ficou aqui até o final. E parabenizem muito mesmo a nossa convidada, porque ela é maravilhosa, como vocês estão me nós somos maravilhosos. Juliana que me presenteou com a sua presença aqui. Muito obrigada, Juliana. É verdade. Minha cunhada muito especial, é isso aí. Ela que fez essa conexão. Perfeito. Obrigada, gente. Até mais, a gente continua conversando por aqui. Beijo, beijo. Até mais, Fran. Até, Aline. Obrigada, Aline. Imagina. Tchau, tchau. Tchau.